Que felicidade, pessoal. Estou aqui de novo com vocês. Mais um aulão aqui que eu vou gravar para vocês do SEAS, né? Para quem vai fazer esse processo seletivo, perfeito? Em que nós teremos cargos, né? Para agente socioeducativo temporário e também para os cargos de nível superior, perfeito? Vocês têm o contrato garantido de um ano, né? Salário de R$ 2.800, podendo ser prorrogado por mais um ano, perfeito? Professor, vale a pena fazer? Com certeza, meu aluno. Por quê? Porque quem vai passar, pessoal, é quem já vem estudando, né? As chances são bem maiores. Então, você já era aluno do professor, né? Já estava estudando desde 2024. Tu já está com tudo aqui, ó. O que tu vai fazer agora é o quê? Tu vai somente revisar, tá bom? Tu vai revisar com o professor e tu vai garantir um salário bacana aí por 1, 2 anos. Inclusive, pessoal, pode ser que esse tempo que você vai ficar como temporário seja o tempo que venha a sair outro concurso. Então, durante esses 2 anos que tu fica lá, tu tem uma certa estabilidade, vai ganhar um saláriozinho bom, vai ter vários direitos interessantes, apesar de você ser CLT, né? Você não é estatutário, como os que passaram no concurso de 2024. Mas durante esse tempo, tu já fica dentro do sistema, já sabe como é o serviço, já sabe se tu vai se adaptar, se não vai. E tem como tu já ir estudando durante esses 2 anos para o próximo concurso que virá, que eu acredito que há 2 anos deve ter um concurso novo aí. Então já é uma oportunidade boa para quem realmente quer seguir a carreira no sistema. Perfeito, pessoal? Então hoje, olha, a gente está no dia 3 de março, né, de 2025. Pleno carnaval, né, pessoal? A galera curtindo, brincando. E o professor tá aqui gravando aula para vocês, né? Porque o professor não é muito chegado a carnaval. Inclusive, estão escutando chiclete com banana aqui do lado, ó. Talvez vocês não vão escutar, porque o MacBook, quando eu gravo aula, ele tem um sistema para evitar ruídos externos, né? Alguns ruídos ele consegue tirar, outros não, né? Então, é aquela história, né, pessoal? Cada um tem os seus objetivos na vida, né? Muitos têm o objetivo de vencer, de ser aprovado em um concurso, garantir uma estabilidade para depois curtir, né? Muitos preferem curtir antes de conquistar os objetivos, né? Mas aí é o livre-arbítrio, é de cada pessoa, né? Parabéns para você que está estudando, está focado, não criticando quem curte carnaval. Eu já curti muitos carnavais, mas chegou uma idade que para mim deu, né? Inclusive o Brasilzão é ótimo, né? A gente tem tempo de estourar uma guerra mundial aí, o Zelensky brigando com o Trump, mó putaria acontecendo aí de guerra, né? É, e a gente curtindo carnaval, né, pessoal? Brincando, mal sabe como é que tá a geopolítica do mundo, né? As confusões que estão ocorrendo no mundo, mas é isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Já brincamos um pouco, já descontraímos, agora é hora de focar. E é aquela mesma situação, pessoal. Professor, você vai postar aula de semana em semana? Vai ser de dia em dia? Como que vai funcionar as aulas, professor? Para o SEAS, pessoal? Mais uma vez, as aulas do canal serão todas gratuitas, o professor vai cobrar nada. Mas vai depender de vocês. É aquela mesma regra. Cada aula que bate 1.000 visualizações, o professor já lança a continuação. Então, o que você tem que fazer, meu aluno? Começou a aula, já curte o vídeo, comenta, tá bom? Comenta se tu já vinha estudando, se tu tá começando agora, qual o seu nome, de onde você fala, se você gostou da aula, se não gostou. Tudo isso, pessoal, vai fazer o vídeo engajar. Se o vídeo tiver engajamento, o professor entende automaticamente que você quer mais aulas. Agora, se não dá engajamento, o professor não vai perder tempo. Até porque eu tenho um edital da PMCE que vai abrir agora, o professor é policial militar do Ceará, claro que dou aula para a PMCE. Então, não posso perder tempo em projeto que não vai dar certo. Então, se vocês querem novas aulas gratuitas, pessoal, só depende de vocês. É só você curtir, comentar, se inscrever no canal e o mais importante, copia o link do vídeo e compartilha no grupo de estudo que você faz parte. Compartilha com seu coleguinha que está estudando, beleza? O fluxo de aula aqui vai depender de vocês. Então, tá na mão de vocês. O professor tem disposição para gravar, mas vai depender aí, né, se realmente vocês vão querer aulas ou não, tá bom? Vou ficar observando, beleza? Então, faça a sua parte que o professor vai fazer, né, a parte também do professor, perfeito? Hoje, pessoal, nós vamos estudar a portaria 04 de 2021 do SES, que eu acho muito importante, muito relevante para cair em prova, que é o que, pessoal? É as regras de segurança preventiva lá dentro do Centro Socioeducativo do Estado, lá onde vai ficar o atendimento, né, socioeducativo dos adolescentes que estão cumprindo lá, né, uma medida socioeducativa. E eu preciso, antes disso, dizer para vocês que os regramentos eles são bem amarrados, entendeu, pessoal? Nós temos regras, nós temos normas e rotinas diárias que devem ser seguidas. A gente vai ter o cronograma diário, por exemplo. Na verdade, tudo começa com a programação pedagógica prévia. Essa programação pedagógica prévia vai se materializar através do cronograma diário.
Então, eu tenho uma programação ali de eventos, eu tenho um cronograma diário do que vai ser feito dentro do centro de atendimento socioeducativo. Por exemplo, hora de despertar, higiene pessoal, refeição, escolarização, atendimento técnico especializado, assistência religiosa, que nós vamos estudar a portaria de assistência religiosa. Mas antes da gente explicar tudo isso, eu preciso relembrar meu aluno e preciso relembrar você que é novo aqui, tá bom? Do que se trata o concurso do SES, o que a gente está estudando aqui, qual o objeto de estudo. Pessoal, vamos lá. Primeiro, você está fazendo um concurso para você entrar num sistema de atendimento socioeducativo. O que é esse sistema de atendimento socioeducativo, pessoal? Aqui você vai atender um público específico que goza de uma proteção integral, que é o adolescente, tá bom? Medida socioeducativa, pessoal, só se aplica ao adolescente, tá bom? Medida socioeducativa é para o adolescente. Então, pessoal, como é que funciona todo? Eu vou dar um resumo geral aqui, que isso aqui é aula de ECA. Mas eu preciso relembrar na mente do aluno o que ele está estudando e o que ele vai fazer. E para você que é novo no canal do professor. Primeiro, pessoal, vocês sabem que tem a diferença entre criança e adolescente, perfeito? O que é uma criança, pessoal? Criança, conforme o nosso ECA, é a pessoa até 12 anos de idade, mas cuidado, são 12 anos de idade incompletos, ela não fechou os 12 anos ainda. É de 0 a 12 anos incompletos, perfeito. E nós temos o adolescente, pessoal. O adolescente, aí sim, completou os 12 anos, aí sim você já é adolescente. Tem aquele entre, ó a palavrinha, entre 12 e 18 anos de idade. Então, entre 12 e 18 anos de idade é adolescente. O adolescente, quando ele pratica um ato infracional, ele está sujeito também a uma medida socioeducativa. E a criança, professor, a criança, pessoal, são outras medidas, tá bom? Outras medidas protetivas que vai se aplicar à criança. Não fale de medida socioeducativa. Professor, mas criança comete ato infracional? Também, tá bom? Então, pessoal, você tem que lembrar dessa situação, tá bom? Você tem que lembrar. É claro que o ECA também, ele se aplica às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, que é o jovem adulto, mas são casos excepcionais. Imagina que um adolescente ali estava com seus 17 anos, né, cometeu um ato infracional, ficou foragido. Só achou o cara quando ele tinha 18 anos. Eu vou aplicar ele o direito penal ou vou aplicar o ECA? Pessoal, vou aplicar o ECA, tá bom? Porque eu utilizo a teoria da atividade. Eu considero praticado o ato infracional no momento da ação ou omissão, certo? Ainda que outro seja o resultado. Perfeito? Ele não tinha 17 anos quando praticou o ato infracional, então eu vou considerar como a data ali que ele cometeu aquele fato. Por exemplo, praticou um roubo, né? Na verdade, chama de ato infracional análogo ao roubo. Praticou um ato infracional análogo ao homicídio. Perfeito? E aí, esse adolescente que praticou ato infracional, o que acontece? Ele vai estar sujeito a uma medida socioeducativa. Então, o que é ato infracional, pessoal? Para o maior de idade, a gente chama de crime, cometer um crime. Para o menor de 18 anos, como ele é inimputável, perfeito? A gente fala que ele cometeu um ato infracional. Quer ver um exemplo, pessoal? Eu acabei de ver uma notícia aqui que eu fiquei pasmo, né? Um adolescente, pessoal, invadiu o IJF, é um hospital que tem aqui no centro de Fortaleza. Cara, e ele matou lá o desafeto dele que estava dentro do hospital. Simplesmente isso, dentro do IJF. Foi preso, entre aspas, né? Não posso falar nem que foi preso, né, pessoal? Ele foi aí, né, conduzido, né? E aí, pessoal, ele praticou um ato infracional, né? Análogo ao quê, pessoal? Análogo ao homicídio. Perfeito, pessoal. Então, isso tem que estar claro na sua cabeça, que esse adolescente que praticou esse ato infracional, né, ele vai para o sistema socioeducativo, o sistema de atendimento, que vai buscar, através de atividades, de tarefas pedagógicas, reincluir esse adolescente na sociedade, né, ajudar ele a se recuperar aí por conta dessa situação que ele cometeu. Então, eu considero o que é um ato infracional? Nada mais é, pessoal, do que uma conduta descrita como crime ou contravenção penal. A gente usa a tipicidade delegada. Então, o adolescente pratica um crime que tem previsão lá no nosso Código Penal, né? O que a gente faz? A gente pega e chama de ato infracional. Perfeito? A gente chama de ato infracional.
Então, pessoal, tá aqui o objeto do nosso estudo, a nossa portaria 004. Eita, peraí que o professor... Enfim, peraí, deixa eu terminar o raciocínio, né? Então, veja, pessoal, esse caso do JF, né? O nosso estudo é tão técnico, pessoal, tão técnico, que eu não posso falar nem que o adolescente foi preso nesse caso, tá bom? O termo correto, o professor lembrou aqui vagamente, ele é apreendido, tá bom, pessoal? Então, esse é o correto, tá bom? É o correto. Eu não posso dizer que o adolescente foi preso. Por quê? Porque a legislação brasileira não considera, né, o adolescente como um criminoso, tá bom? Mas sim como alguém que está sujeito a medida socioeducativa. Então, para a prova, o termo jurídico correto é que ele foi apreendido, tá bom? Ele foi apreendido, conforme o nosso ECA, tá bom? O nosso ECA que traz essa disposição, ele chama de apreensão, né? A apreensão de qualquer adolescente, né? Por exemplo, você vai ver essa nomenclatura, perfeito, pessoal? Então, a gente tem que observar também esses regramentos jurídicos para a gente não vacilar. Então, pessoal, o que é ato infracional? É a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Né? A gente sabe que o menor de 18 anos ele é penalmente inimputável, certo? Eles vão estar sujeitos ao ECA e não ao direito penal. Perfeito? E aí, pessoal, nós temos o quê? Nós temos as medidas socioeducativas. Então, praticou ato infracional, a autoridade competente ela pode aplicar medida socioeducativa, né? Que está lá no artigo 112 do ECA, que nós temos a advertência, né? Essas não privam de liberdade, tá bom? É como se fosse restritiva de direito. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, a LA, que é a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Vocês que vão trabalhar dentro do sistema socioeducativo, senhores, geralmente a gente vai ver mais o regime de semi-liberdade e a internação. Por quê? Porque aqui eu vou ter privação de liberdade do adolescente. Ele vai ficar privado da sua liberdade, principalmente na internação, né, pessoal, que é a mais gravosa. O adolescente vai ficar lá dentro do sistema, né, em que você irá trabalhar lá dentro. Perfeito? É basicamente isso. Você tem que entender toda essa dinâmica. E aí, pessoal, nós temos justamente essa portaria que vai instituir essas regras de segurança preventiva, perfeito? No âmbito lá do Centro Socioeducativo do Estado do Ceará, que é onde vai estar lá, né, internado aqueles adolescentes que praticaram o ato infracional. Então, dentro daquele centro de atendimento socioeducativo, tem várias regras, pessoal. Várias regras que devem ser aplicadas, é claro, obedecendo os preceitos do ECA, tem muito regramento do ECA que a gente tem que obedecer, do SINASE também, nós já estudamos muito sobre o SINASE, e da CONANDA. A CONANDA, inclusive, entrou no edital de vocês, tá bom? A CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente vai ter que estudar, perfeito? Então lembra, pessoal, nós temos vários regramentos aqui visando prevenção de eventos, né? Eventos de crise, por exemplo. Eu vou ter uma programação pedagógica prévia, eu vou ter um cronograma diário, com tudo bem detalhado, todas as atividades devem ser detalhadas. Horário de refeição, escolarização, cursos, assistência religiosa, visita dos familiares, perfeito? As atividades culturais que sempre tem. Se você seguir o Instagram do SES, você vai ver que sempre está tendo. Eu tenho que ter atividade esportiva, de lazer. Até porque o meu objetivo, pessoal, eu como Estado, por exemplo, o meu objetivo não é só punir, eu não quero só punir esse adolescente, perfeito, pessoal? Eu quero educar, tá bom? Meu objetivo principal é educar, reinserir o adolescente em sociedade. Para quê? Para evitar que ele cometa outro ato infracional. Eu quero evitar o que? A reincidência, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Portaria 004 de 2021 do SES, está no edital de vocês, perfeito? Eu postei no grupo de estudo quais as portarias que ficaram e quais portarias que foram tiradas do edital. Então é só você entrar no nosso grupo de estudo, perfeito? Eu vou deixar o link na descrição para você entrar no nosso grupo de estudo. Aqui, pessoal, nós vamos estudar regras de segurança preventiva, definindo normas, rotinas, procedimentos operacionais no âmbito do sistema socioeducativo. Nós vamos ter aqui, pessoal, revistas, por exemplo. Revistas. Essa revista, pessoal, ela pode ser estrutural. O que seria, professor, uma revista estrutural, por exemplo? É uma revista nas instalações,
perfeito? Lá onde ficam os adolescentes, ok? Lá nos dormitórios. Eu vou observar como é que tá os banheiros, como é que tá as instalações, os beliches, para ver se precisa, né, de algum conserto, né, para a gente poder deixar um ambiente todo no padrão, para a gente receber da melhor forma, né, pessoal, os adolescentes que estão sujeitos à medida socioeducativa, por exemplo, de internação, perfeito? Eu vou ter a revista que a gente chama de revista incerta, a gente vai estudar também, muito forte para cair. A gente tem a revista diária que vai acontecer todo dia. Pessoal, é bastante conteúdo, tá bom? Com o tempo vocês vão entendendo melhor. Então vamos lá. Considerando que a segurança socioeducativa diz respeito à manutenção da integridade física, emocional e ambiental de toda a comunidade socioeducativa, resolve instituir a padronização de termos, normas, rotinas e procedimentos de segurança preventiva para todos os centros socioeducativos do estado do Ceará, de acordo com as regras descritas abaixo. Então, eu vou ter uma padronização, eu vou buscar padronizar, perfeito, pessoal? Padronizar normas, rotinas, procedimentos de segurança preventiva, até, pessoal, para garantir a integridade física. Eu quero garantir a integridade física tanto dos adolescentes, beleza? Como também dos servidores que trabalham dentro do sistema, dos visitantes. Eu quero evitar eventos de crise. Eu quero evitar isso, beleza? Como a gente vai ver até na letra da lei, ó. Artigo 2º, que fala da finalidade das normas e rotinas e procedimentos. Ó. A segurança preventiva constitui atividade dinâmica e tem por escopo preservar a integridade dos adolescentes, servidores e visitantes. Olha a finalidade, pessoal. Ó. Preservar a integridade física, preservar a integridade, perdão, né, dos adolescentes e servidores, seja física ou até psicológica, né, pessoal? Então eu quero preservar a integridade dos adolescentes, dos servidores e visitantes. Professor, mas o adolescente, professor, aqui, ele cometeu ato infracional, professor, cometeu crime. Eu vou me preocupar com o adolescente? Galera, o nosso objeto principal de estudo é o adolescente. É aplicar o princípio da proteção integral, tá bom? O adolescente, pessoal, ele goza da proteção integral. Mesmo que ele tenha cometido um ato infracional, né, análogo a um homicídio, um latrocínio, ele tem total proteção. Né? O ECA traz um rol enorme de direitos fundamentais da criança e do adolescente também, que é o nosso objeto de estudo, é mais o adolescente, que deve ser respeitado. Ele traz direitos, inclusive, quando esse adolescente pratica, né, um ato infracional que deve ser respeitado. Porque o objetivo não é devolver ao adolescente o mal que ele causou. Né? O objetivo aqui é reeducar, reinserir, né? Praticar atividades pedagógicas, escolares, atividades ali desportivas, cursos, para que esse cara volte novamente ali à sociedade. Né? A lei considera, pessoal, adolescente como um cara que ele não tem ainda o seu caráter formado, né? Ele não tem ali o pleno entendimento, né, da sociedade. Então, a gente precisa ajudar no desenvolvimento, né, no desenvolvimento psicológico e emocional desse adolescente, para que ele venha a ser uma pessoa, um cidadão, para evitar que ele seja cooptado ao mundo do crime, né, das facções, né, perdão, a gente tem que chamar o termo correto das organizações criminosas, perfeito? A gente não chama aqui, hoje você é um aluno técnico, você não chama mais por essas nomenclaturas, né, de programa policial, você chama o termo jurídico correto, perfeito? Ó, considerando as normativas legais, em especial, então veja, ó, eu tenho que levar em conta os preceitos que estão previstos no ECA, um exemplo, o princípio da proteção integral, né, o respeito à pessoa em desenvolvimento, do Sistema de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, e da CONANDA, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então veja, tem três normas que você vai ter que seguir. Primeiro, o ECA, o SINASE e CONANDA. O que são esses três, professor? A gente já estudou muito também, mas eu vou explicar do zero. Presta atenção, pessoal. Segurança preventiva. O que é a segurança preventiva no âmbito da nossa portaria 004? Eu tenho um conjunto de atividades dinâmicas. Por que é atividade dinâmica, pessoal? Porque olha só, pessoal, olha que interessante. Olha o que a gente tem aqui.
nós vamos ter controle de circulação de pessoas, nós vamos ter a identificação e revista dos funcionários, dos visitantes, até os prestadores de serviço vão passar por revista, pessoal, né? Por identificação pela revista. Eu tenho que ter uma programação pedagógica prévia, né? Eu tenho um cronograma diário, eu tenho, pessoal, instrumentos oficiais de registro, que são instrumentos oficiais de registro. Pessoal, vai constar o dia a dia do que está acontecendo lá naquele centro de atendimento. Eu tenho controle de acesso de pessoas, eu tenho relatório de ocorrência individual, se ocorrer, eu tenho relatório de revista, né, das revistas que foram feitas, eu tenho relatório de eventos, se acontecer algum evento de crise, por exemplo. Eu tenho um registro de ocorrências diária. É muita coisa, pessoal. É muito conteúdo. Eu tenho toda uma rotina operacional de segurança preventiva. Por isso que eu digo que é uma atividade dinâmica, né? Eu tenho as rotinas operacionais de segurança preventiva. É bastante coisa, pessoal. Nosso estudo aqui, ele é grande. Porque nós vamos estudar controle de circulação de pessoas, né? A gente vai estudar identificação e revista dos funcionários, a gente vai estudar programação pedagógica prévia, a gente vai estudar os instrumentos oficiais de registro, a gente vai estudar a revista estrutural, a gente vai estudar a revista incerta. Olha o nome, ó, revista incerta. Por que a revista é incerta, professor? Porque é de conhecimento fechado, tá bom? É de conhecimento restrito a determinadas autoridades. É como se fosse uma revista surpresa. A gente vai estudar, né? Ela só vai ocorrer quando eu tiver ali, por exemplo, uma denúncia de que tem algum adolescente portando algum objeto que seja proibido lá dentro, tá? A gente vai estudar sobre a lista de adolescentes, né? O adolescente ele vai passar por uma busca corporal, pessoal. Sempre que o adolescente sair e retornar para o alojamento, ele vai passar por uma revista. Então, o adolescente será submetido a uma revista de busca corporal sempre que ele sair e retornar para o alojamento e também na saída das atividades. Perfeito? Então é muita coisa. Deslocamento de adolescente, pessoal, nós temos também sobre o deslocamento. O que é deslocamento de adolescente? É o ato de ir e vir dentro da dependência do centro de atendimento socioeducativo, que vai ser monitorado por você, meu aluno, que vai ser socioeducador. Você, socioeducador, é que vai conduzir o adolescente aqui lado a lado, ó. Tu que vai deslocar ele dentro lá das dependências do centro de atendimento. Perfeito? Tu que vai fazer revista, tu que vai fazer tudo, revista estrutural e por aí vai. Perfeito? Então, é uma atividade dinâmica, por isso que eu falo que é uma atividade dinâmica. Qual é o objetivo de todas essas atividades, pessoal? É óbvio, preservar a integridade do adolescente, dos servidores que lá estão e também dos visitantes. Porém, pessoal, nós temos que seguir regramentos, nós temos que seguir regramentos, preceitos, princípios que estão previstos no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que está ligado à execução das medidas socioeducativas e também às recomendações da CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Perfeito? Então, pessoal, você tem que saber o que é cada um, o que é o ECA, o que é o SINASE e o que é o CONANDA. Pessoal, juridicamente falando, para efeito de prova, o que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o ECA? Você já sabe, né? Eu acredito que saiba. Se você não souber, você vai saber agora. Falou de ECA, pessoal. O ECA é quem vai regulamentar os direitos fundamentais da criança e do adolescente no Brasil. Ela é baseada no princípio que eu acabei de citar para vocês, princípio da proteção integral, né, que está previsto na nossa Constituição de 88 também em algumas normativas internacionais, né, a Convenção sobre Direitos da Criança da ONU, perfeito? Isso é o ECA, então falou em ECA, o ECA é que regulamenta os direitos fundamentais da criança e do adolescente no Brasil. Inclusive as medidas socioeducativas estão previstas lá no ECA, perfeito? Aí nós temos o SINASE. O que é o SINASE? É o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. SINASE, tá bom? O que é que vai falar o SINASE, pessoal? O SINASE, ele vai trazer as regras de como deve ser executadas as medidas socioeducativas. Então, por exemplo, se tu pegar a medida socioeducativa de internação, ela vai estar prevista no ECA, tá bom? Mas quando eu aplico internação ao adolescente, como que eu devo executar, né, essa medida socioeducativa? Como que ela vai ser executada? Eu vou observar o que está no SINASE. Inclusive, todas as portarias que a gente vai estudar, ela é um pouco copiada e colada lá no SINASE. Por quê? Porque ela tem que seguir as diretrizes do SINASE.
Porque o SINASE é que trata dos princípios, regras e diretrizes para a execução das medidas socioeducativas que é aplicado ao adolescente que praticou ato infracional. Perfeito? O SINASE, pessoal, ele complementa o ECA, para ser mais específico. Perfeito? Ele vai dizer como que deve ser implementadas as medidas socioeducativas, garantindo a proteção integral ao adolescente que está em conflito com a lei. E o CONANDA, pessoal, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um órgão colegiado, né? Tem várias pessoas ali. E ele tem um caráter deliberativo, né, e normativo. O que é que ele vai fazer? Ele vai ser responsável pela formulação e pelo acompanhamento da política nacional de promoção e proteção à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inclusive, pessoal, o CONANDA, ele foi criado pelo ECA, tá bom? Foi criado lá pelo ECA. Se eu não me engano, está no artigo 88, tá bom? Vocês dão uma olhadinha aí, perfeito? Então, nós temos que seguir, né, justamente o que? Os preceitos do ECA, do SINASE e do CONANDA, né, da CONANDA. Perfeito? Show de bola, que não tem muita dúvida. Vamos passando, né, pessoal? Vamos evoluir nos estudos. Então, vamos lá. O conjunto de normas, rotinas e procedimentos operacionais aqui estabelecidos constitui o plano de segurança preventiva, pessoal. Então, o plano de segurança preventiva é uma soma, tá bom? É isso aqui, ó. São as normas, as rotinas e os procedimentos operacionais. Isso constitui o plano de segurança preventiva. E qual é a finalidade? Tem várias, né, pessoal? Várias finalidades, ó. Vamos lá. Definição, normatização e padronização dos termos, regras e rotinas nos procedimentos exigidos para a atuação das atividades funcionais de todos os profissionais que atuam nos centros socioeducativos, o estabelecimento das rotinas operacionais de segurança preventiva, o planejamento para a execução das rotinas operacionais de segurança preventiva, a previsão dos planos de emergência e contingência, a regulamentação do uso de força, observação. Uso de força, pessoal. Uso de força dentro do centro de atendimento socioeducativo é exceção. É exceção. Você só utiliza em último caso. Quando nada resolveu, você pode usar força, mas é uso progressivo da força. Eu vou explicar para você o que é uso progressivo da força. Você vai progredindo aos poucos o uso da força. Você começa do mínimo e vai subindo conforme a necessidade, perfeito? Se você se exceder, você vai para a corregedoria, tá bom? A designação das atribuições e dos postos de serviço, a caracterização dos deveres, a especificação dos instrumentos oficiais de registro, o atendimento aos meios de comunicação social, tá bom? Então, tudo isso aqui que a gente está falando, pessoal, faz parte do plano de segurança preventiva, Professor, eu tenho dificuldade de memorizar isso aqui, eu tenho muita dificuldade, meus alunos não se preocupem, tá bom? O professor vai criar um material de questões para vocês, tá bom? Vou criar um material de questões para vocês em PDF e tudo isso aqui vocês vão resolver em questões comentadas, tá bom? Você resolvendo e assistindo às aulas do professor, eu tenho certeza que você vai sair muito bem, fique tranquilo. Vamos lá. Vamos ver agora, pessoal, as rotinas operacionais de segurança preventiva. Perfeito? As rotinas operacionais. Consideram-se rotinas operacionais de segurança preventiva para efeito dessa portaria. Vamos lá. Ó. Rotinas operacionais. Nós temos, senhores, aqui, ó, o controle de circulação de pessoas pela dependência dos centros socioeducativos. Senhores, nós vamos ter algumas regras quando a gente fala do controle de circulação de pessoas, perfeito? Por quê, pessoal? É óbvio que nós temos regras para as pessoas que circulam dentro do centro socioeducativo. Um exemplo, pessoal, nós temos uma pequena divisão. Nós temos a área administrativa e a área de segurança, tá bom? E tem regras distintas. Quando eu falo da área administrativa, tá bom? Quem é que pode andar na área administrativa? Os funcionários e os visitantes, tá bom? Eles podem circular pela área administrativa. Já, pessoal,
Quando eu falo da área de segurança, aqui já é mais restrito. Só pode circular pessoas na área de segurança do centro socioeducativo quem está escalado para estar naquela área de segurança. Quem não está escalado para estar na área de segurança não pode, perfeito? Então, olha só, a circulação de pessoas dentro da área administrativa é permitida aos funcionários e aos visitantes, aí não tem segredo. Porém, pessoal, a circulação de pessoas dentro da área de segurança dos centros socioeducativos, ela é restrita, só pode para o pessoal que está escalado. Então, faça essa diferenciação da área administrativa e da área de segurança. Área administrativa e área de segurança. Área administrativa, né, pessoal? Deixa eu até colocar aqui, ó, pronto, tá aqui. Área administrativa, será permitido a circulação dos funcionários e dos visitantes. A área de segurança, só para quem está escalado, ela é restrita para quem está escalado, perfeito, pessoal? Então, é muito detalhe que a gente vai estudar aqui, pessoal, é muito detalhe mesmo, a gente vai ter que se atentar. Então, nós vamos ter o controle de circulação de pessoas pela dependência do centro socioeducativo, né? Como eu falei para vocês aqui, pessoal, ó, nós temos a área. Estou falando de controle de circulação de pessoas, perfeito? Eu tenho a área administrativa. Área administrativa que vai ser permitida a quem, pessoal? Quem é que vai poder rodar aqui? Quem é que vai poder andar aqui? Os funcionários e visitantes. Perfeito? Agora, pessoal, eu vou até colocar de vermelho. Ó. Eu tenho o que a gente chama de área de segurança. Aí aqui é outra história, tá bom, pessoal? Quem é que pode circular na área de segurança? Ela é restrita. Restrita a quem, pessoal? Ao pessoal escalado. Cuidado que isso pode ser cobrado em prova. Perfeito? Eu estou dando só aqui para vocês uma prévia. Não se preocupe que tudo isso o professor vai passar na letra da lei, porque a gente tem que ler a letra da lei. Não adianta esquematizar tudo isso aqui, porque na hora tu vai errar. A gente tem que fazer a leitura da letra da lei, que eu sei, meus alunos, que é a parte chata. Mas, infelizmente, a gente vai ter que passar por isso. Ah, professor, eu tenho dificuldade de decorar. Cara, tu não vai aprender linha a linha, não. Quando for resolver uma questão, o teu cérebro ele vai te dar uma breve lembrança que vai fazer tu acertar a questão. Se acalma. Meu aluno, não é difícil só para você. É difícil para todo mundo. Então, fique tranquilo, fique de boa que vai dar tudo certo. Vamos lá. Identificação e a revista de funcionários, visitantes e prestadores de serviço, fornecedores, familiares, adolescentes e veículos, né, pessoal? Nós vamos ter essa identificação. Pessoal, por óbvio, todas as pessoas elas têm que ser identificadas quando elas entram nas dependências dos centros socioeducativos. Essa identificação ela é prévia, ou seja, todas as pessoas elas são previamente identificadas antes dela adentrarem o centro socioeducativo. Como é que você vai se identificar? Você dá identidade, uma habilitação, né? Tem que ser uma identidade com foto oficial, né? Ou identidade funcional, se você tiver. Perfeito? Todos os funcionários, pessoal, também dos centros socioeducativos, a gente tem um regramento da portaria 004, que até os funcionários, pessoal, eles têm que passar pelo detector de metais, pelo detector de metais, né, o body scanner. E também, eles vão se submeter a uma revista de busca pessoal, tá bom? Toda vida que adentrar a unidade. Então, falando de funcionários, todos os funcionários que trabalham lá no centro socioeducativo, eles vão passar pelo detector de metais e vão se submeter à revista de busca pessoal. Toda vida que entrar na unidade de atendimento socioeducativo, perfeito? Coloque isso aí no teu material. A programação pedagógica prévia de todas as atividades desenvolvidas no centro socioeducativo. Pessoal, eu já falei para vocês da programação pedagógica prévia. Essa programação pedagógica prévia, ela vai servir para a organização das atividades dentro do centro socioeducativo. Quando eu tenho controle dessas atividades, eu tenho uma maior segurança, pessoal, e eu tenho como manter a integridade de todos,
dos adolescentes, os servidores e por aí vai. Então, falou de programação pedagógica prévia, ela vai servir para organizar as atividades dentro do centro socioeducativo. E ela vai se materializar por meio do cronograma diário, que nós vamos estudar também o cronograma diário. Dentro desse cronograma diário, ó pessoal, o nome cronograma diário é o que vai ser feito durante o dia, pessoal. São as atividades que vai ser realizada pelo adolescente ao longo do dia. Então eu vou ter todos os horários de despertar, de higiene, o horário de escolarização, de atendimento especializado para aquele adolescente, assistência religiosa, visitas também, nós temos uma portaria só de visitas, atividades culturais, atividades de esporte, tá bom? Então, pessoal, nós temos uma programação pedagógica prévia que se materializa através do cronograma diário. Nós vamos estudar um a um, não se preocupe, eu estou te dando aqui só uma prévia do objeto de estudo, perfeito? Aí nós temos os instrumentos oficiais de registro, pessoal. Não tem muito segredo do que é, né, o nosso instrumento oficial de registro. Eita, a telinha do professor aqui travou. Pera aí, pessoal, o professor vai consertar. Pera aí que o professor vai consertar. Toda vida trava isso aqui, é normal. Gravação de filme, perfeito, ó. Agora voltou, pronto. Toda vida isso aqui trava, pessoal. Parece que já é de lei para atrapalhar a aula do professor, mas vamos lá. Deu certo. Então, ó, instrumentos oficiais de registro. Pessoal, instrumentos oficiais de registro é onde é constado todos os acontecimentos que ocorrem dentro lá da unidade, né, de atendimento. Então, por exemplo, lembra que eu tenho controle de acesso de pessoas? Você concorda comigo, pessoal, que é necessário ter o registro de quem entrou dentro das dependências do centro socioeducativo? Com certeza. Então, eu vou ter o controle de acesso de pessoas que vai ser constado, vai ser registrado. Eu tenho o controle de entrada e saída do material utilizado pelo professor, né? Então, pegou ali um apagador, por exemplo, né? Uma régua, sei lá, tem que ser registrado, tudo tem que ser registrado. Relatório de ocorrência individual, relatório de revista, relatório de tipo de eventos, o relatório de registro de ocorrência diária, a relação de adolescentes internados, ó, lembra que a internação é a medida socioeducativa, né, que priva o adolescente da liberdade. E o cronograma diário, né, que nós vamos estudar o cronograma diário, que é quem vai ditar todas as atividades que serão realizadas ali durante o dia. Aí nós temos também, pessoal, os livros de registros, né, que também está dentro aqui dos instrumentos oficiais de registro, né. Na verdade, os livros de registro, ó, tá certo. Nós temos a revista estrutural. Eu já falei para vocês sobre a revista estrutural, senhores. Lembra que a revista estrutural, ela vai verificar as condições gerais de conservação e limpeza e também até de segurança dentro lá das dependências do centro socioeducativo. Então, vamos ver como é que tá as paredes, vamos ver como é que tá os banheiros, por exemplo. Lá tem beliches, né? Vamos ver como é que tá a situação dos beliches. Se for aqueles beliches de madeira, tá quebrado, né? Pode ser que o adolescente caia. Se for aqueles beliches de metal, vai ver se tem ferrugem, né? Se precisa ser substituído. Vamos ver como é que tá as camas, estão novas, precisam ser substituídas. Vamos ver como é que tá os alojamentos. Os corredores lá das alas, né? Nós temos as alas. As salas de aula, se elas estão em boas condições, né? Para as atividades ali pedagógicas, né? De ensino. O ginásio de esporte está em boas condições. Então, essa revista estrutural, ela tem uma natureza preventiva, perfeito? Em tese, pessoal, essa revista estrutural, conforme a nossa normativa, ela tem que ser feita pelo menos uma vez por semana, tá bom? Revista estrutural, pelo menos uma vez por semana. Vamos até colocar aqui logo, né? Revista estrutural, senhores. A revista estrutural, ela tem que ser feita, ó, pelo menos, no mínimo, tá bom? Mínimo uma vez por semana. Beleza? Ela tem natureza, ó, preventiva. Preventiva. Show, pessoal? E quem deve assegurar a revista estrutural é o coordenador de segurança. Coordenador de segurança. Coordenador de segurança
é quem vai assegurar a realização da revista estrutural semanalmente, tá bom? Porque ela é pelo menos uma vez na semana. Tranquilo, né, pessoal? Vamos passando. Revista incerta, pessoal. Nós vamos estudar também a revista incerta. O que seria essa revista incerta, pessoal? Mais uma vez. Por que o nome é revista incerta? Porque, pessoal, o dia e a hora que essa revista vai ser realizada, ela é de conhecimento restrito, tá bom? Ela é de conhecimento restrito. Quem é que vai determinar, professor? A revista incerta é a direção do centro socioeducativo, é a direção que vai determinar. A revista incerta, pessoal, ela também tem um caráter preventivo. Por quê? Porque ela vai ocorrer primeiro para prevenir e quando eu tenho uma denúncia. Então, por exemplo, chegou lá na direção que tem uma denúncia, que tem um adolescente que está na posse de objetos que não são permitidos lá dentro. Né? Por exemplo, algum objeto perfurante, que seja cortante, né? Que possa colocar em risco a vida de outros adolescentes ou até mesmo do próprio agente socioeducativo. Então, a gente realiza uma revista incerta, perfeito? Só, pessoal, que ela precisa também, ela não pode ser feita de qualquer forma e a todo momento. Tem que ser determinado pela direção, é óbvio. Mas eu preciso também, pessoal, de uma avaliação prévia. Quem é que vai fazer essa avaliação prévia de necessidade? A coordenação de segurança, né? E também vão ouvir a coordenação técnica. Mas, é claro, tem que ser devidamente autorizado pela direção do centro socioeducativo. Perfeito? Então, a revista incerta, ela serve, pessoal, para averiguar condições de segurança de todas as dependências ali da unidade, né, de atendimento socioeducativo. E também ela tem o objetivo de apreender objetos e materiais que a circulação seja proibida, objetos perfurantes, por exemplo. Show? E prevenir, é claro, situações de crise, né? Eu quero evitar situações de crise. Essa é a revista incerta. Revista de adolescente, que nós vamos estudar também como é que funciona, pessoal, a revista de adolescentes, pessoal. O adolescente, pessoal, ele vai ser submetido à revista de busca corporal, tá bom? Sempre que ele sair e retornar para o alojamento. Sempre que sair e retornar para o alojamento, ele vai passar por uma revista de busca corporal, perfeito? É óbvio, pessoal, que nessa revista é obrigatório que seja respeitada a identidade de gênero, tá bom? Daquele adolescente. Então, geralmente, pessoal, como regra, obrigatoriamente, a revista, né, ela tem que ser feita por um profissional do mesmo gênero. Então, se eu tenho um adolescente do sexo feminino, tem que ser feito, né, pelo servidor do sexo feminino. Se é um homem, vai ser feito por um homem. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu estou dando só uma prévia, não se preocupe, a gente vai ver na letra da lei. Eu estou só adiantando para vocês. Deslocamento de adolescente pelas dependências do centro socioeducativo. Eu falei para vocês do deslocamento, pessoal. O que é o deslocamento de adolescente? É o ato de ir e vir desse adolescente dentro da dependência do centro socioeducativo. E é óbvio que vai ter um socioeducador que vai ser responsável pelo deslocamento. Você, meu aluno, que vai fazer esse serviço. Então, você que vai monitorar os adolescentes ali no deslocamento. Você vai conduzir o adolescente lado a lado ali no padrão, perfeito? Vamos lá. Controle de pertences permitidos nos alojamentos. Pessoal, é óbvio que alguns pertences são proibidos. Eu tenho que ter uma fiscalização, é óbvio, né, pessoal, desses pertences. Tem que ter uma fiscalização. E nós temos vários regramentos aqui nessa situação, tá bom? Que é um pouquinho maior. A gente vai deixar para ver mesmo aqui quando a gente for entrar na nossa letra da lei. Então vamos lá passando, vamos passando. O controle de pertences permitidos aos funcionários. Os pertences dos funcionários, pessoal, também irão passar por uma fiscalização, perfeito? Também vai passar por uma fiscalização. A distribuição e controle de alimentação de água destinados aos adolescentes e funcionários. A conferência, o controle e a conservação das chaves, cadeados, portões, portas e de todo o material e equipamentos inerente ao regular exercício das atividades de segurança. A reunião para a troca de turno de socioeducadores, posto de serviço, plantão noturno e outras que forem estabelecidos mediante portaria ou ordem de serviço, observada a competência legal para a sua instituição. Então veja, pessoal, é muita coisa, pessoal, que a gente vai estudar aqui. É uma portaria grande, né, uma das mais complexas, mas que a gente vai
colocar aqui de forma fácil para vocês. Inclusive, essa primeira aula é só teoria. Na próxima aula que eu vou lançar, que é dessa mesma portaria, eu espero lançar logo amanhã, vai depender de vocês. A próxima aula eu quero lançar uma aula só de resolução de questões. Então, tudo que a gente vai ver nessa aula, na próxima aula eu queria que fosse só questões, para ver se vocês estão entendendo, tá bom? Então, não esqueça, curta o vídeo, comente, compartilhe, que aí você ajuda o professor já a trazer novas aulas, tá bom? Se a aula tiver visualizações, amanhã eu já trago a continuação só de resolução de questões. Nós vamos resolver tudo que nós iremos estudar nessa aula, perfeito? Então, vamos lá. Controle de circulação de pessoas, senhores, ó, que é o que a gente vai estudar, ó. Vou trazer um resumo, depois a gente vai ver na letra da lei, tá bom? Controle de circulação de pessoas, que faz parte o quê? Faz parte da rotina operacional. Tem que ter um controle de circulação de pessoas. É aquela mesma regrinha, ó. Circulação de pessoas, senhores, ó. Quando eu falo de área administrativa, eu vou botar verdinho, ó. A área administrativa é verdinho. E a área de segurança é vermelho, tá bom? Área de segurança. Por quê, pessoal? Quando eu falo da circulação de pessoas em área administrativa, ela vai ser permitida tanto aos funcionários como para os visitantes. Já quando eu falo área de circulação de pessoas, a circulação de pessoas pela área de segurança, aí é restrito. É restrito. É restrito. A quem, pessoal? Ao pessoal que está escalado. Só pode entrar em área de segurança o pessoal que está escalado para trabalhar ali naquela área de segurança. Perfeito? É só um resumo. A gente vai ver na letra da lei, não se preocupe. Aí nós temos aqui, ó, da identificação e da revista de funcionários, visitantes, prestadores de serviço, fornecedores e familiares do adolescente. Então vamos ver. Pessoal, ó, todas as pessoas, olha, coloca todas as pessoas serão previamente identificadas antes de adentrarem na dependência do centro socioeducativo, por meio de identificação oficial com foto pessoal ou funcional, conforme o caso. Basicamente, pessoal, você vai apresentar a sua identidade. O que eu quero que você entenda? A identificação é prévia, ela é antes de você adentrar na dependência do centro socioeducativo. Todos os funcionários dos centros socioeducativos deverão passar pelo detector de metais e se submeterem à revista de busca pessoal sempre que adentrarem as unidades. Então, pessoal, todos os funcionários, relacionados aos funcionários, deixa eu colocar aqui, todos os funcionários deverão passar pelo detector de metais e se submeterem à revista de busca pessoal toda vida que entrar na unidade. Pessoal, é para garantir que nenhum funcionário vai trazer algum objeto ilícito, algum objeto que possa colocar em risco a segurança dentro do centro de atendimento socioeducativo. Eu não posso, se eu for funcionário, trazer, por exemplo, um objeto que pode ser usado por um adolescente, né, para poder atentar contra a integridade de outro adolescente, por exemplo. Então, tudo tem que ser muito fiscalizado. Tudo que entra e tudo que sai da unidade de atendimento socioeducativo tem que ser bem fiscalizado e bem monitorado, para evitar eventos, né, de crises aí, perfeito? Vamos lá. Programação pedagógica prévia, que nós falamos também. A programação pedagógica prévia do Centro de Sistema Socioeducativo constará do cronograma diário. Lembra que eu falei para vocês que a programação pedagógica prévia ela se materializa através do cronograma diário, pessoal? Por quê? Porque no cronograma diário eu vou ter, ó, todas as atividades, os atendimentos programados diariamente, os nomes completos dos adolescentes participantes de cada atividade, o local onde será realizado cada uma das atividades programadas, o nome completo dos funcionários responsáveis pela aplicação de cada uma das atividades, o horário de início e encerramento de cada uma das atividades programadas e demais informações necessárias a bom andamento do serviço. Em tese, pessoal, as atividades que serão executadas durante o dia só podem ser aquelas que estão previstas no cronograma diário. Então, só pode ser executadas as atividades que estão no cronograma diário, exceto algumas exceções que nós vamos estudar. Então, veja. Nós estamos falando de programação pedagógica prévia, o nome é prévia, é anterior. E nós temos o cronograma diário. Então, veja, pessoal.
A programação pedagógica prévia é o quê? É a organização das atividades. Só isso. Programação pedagógica. O que é se programar, pessoal? É você se organizar antes. Eu vou me programar. Vou me programar para viajar, vou para a Europa. Quais países que eu vou conhecer? Eu vou fazer uma programação prévia, só não é pedagógica, né? Mas é só fazendo analogia. O que seria uma programação pedagógica prévia? Ela é um componente essencial para organizar as atividades dentro do centro socioeducativo. E ela vai se materializar através do cronograma diário. Por que através do cronograma diário? Porque o cronograma diário ele é mais específico ainda, porque ele vai ter o cronograma dia a dia, que vai compor a programação pedagógica prévia. Então, o cronograma diário, pessoal, ele vai detalhar as atividades que serão realizadas pelos adolescentes ao longo do dia. Uma atividade esportiva, por exemplo, atividade de lazer, né? A escolarização, os estudos, tudo tem que estar no cronograma diário. O professor ligou o ar e não está dando certo. O professor está com calor horrível. Deixa eu ver. Alexa, ligar ar-condicionado. Na Alexa deu certo. Eu estava tentando ligar pelo celular, mas não dá. Tentei aqui na Alexa. Então, vamos lá. Então, pessoal, programação pedagógica prévia, organização das atividades dentro do centro socioeducativo. E o cronograma diário é mais detalhado, tem um detalhamento das atividades. Em tese, só pode ser feito o que está no cronograma diário, exceto raras exceções que nós vamos citar aqui, perfeito? Vamos lá. Vamos passando. Instrumentos oficiais de registro, nós temos vários, né? Controle de acesso de pessoas, controle de entrada e saída de material utilizado pelo professor, relatório de ocorrência individual, relatório de revista, relatório de tipos de evento, relatório de registro de ocorrência diária, relação de adolescentes internados, cronograma diário e livro de registro, né? Inclusive, eu vou ter o cronograma diário nos instrumentos oficiais de registro. Revista estrutural, senhores, nós falamos da revista estrutural. No que consta, pessoal, na verdade, o que é a revista estrutural? Como que se dá essa revista? Para que ela serve? Quando eu falo de revista estrutural, pessoal, ela busca a verificação das condições gerais de conservação, limpeza e segurança das dependências do centro socioeducativo, especialmente as das paredes, banheiros, lajes, beliches, grades, camas, alojamentos, corredores de alas, arredores das casas, quadrantes, salas de aula, sala de atividade, ginásio, esportes, equipamentos, com o intuito de averiguar a existência de eventuais irregularidades que possam causar prejuízo às rotinas e procedimentos de segurança. Então, qual é o objetivo, pessoal? Averiguar a existência de irregularidades. Se tiver alguma irregularidade, óbvio que tem que ser corrigido. Ela tem natureza preventiva. Deve ser feito pelo menos uma vez por semana. Isso pode cair na sua prova. Tem que ser feita a revista estrutural pelo menos uma vez por semana, sendo intensificado sempre que necessário por determinação da direção ou coordenador de segurança. Então, preste atenção na competência. A direção ou o coordenador de segurança pode determinar que seja feito mais de uma vez por semana. Pode ser intensificada. Quando, pessoal? Quando necessário. Quem vai dizer é a direção e o coordenador de segurança. Beleza? Cuidado que é o ou. Ou é um ou é outro. Compete ao coordenador de segurança assegurar a realização da revista estrutural semanalmente. É só vocês prestarem atenção, pessoal, que quando eu faço uma revista estrutural, eu busco irregularidades que podem causar o quê, pessoal? Risco, também a segurança. Pode causar risco à segurança. Uma grade ali que esteja quebrada, né, que pode dar ensejo ali a um evento de risco. Então, logo, pessoal, quem tem que garantir é quem é responsável pela segurança, que é o coordenador de segurança. Então, o coordenador de segurança é que assegura a realização de revista estrutural semanalmente. Perfeito? Vamos passando. Revista incerta, senhores. O que é a revista incerta? A revista incerta ela é realizada em dia e hora de conhecimento restrito. Conhecimento restrito. Por isso que eu chamo de revista incerta. Ela pode até ter apoio da Polícia Militar, tá bom, pessoal? Depender do evento aqui. Ela é realizada mediante determinação da direção do centro socioeducativo. A revista incerta ela tem caráter também preventivo, ela vai prevenir e vai ser realizada sempre que houver denúncias de posse de objetos não permitidos por adolescentes, de acordo com a avaliação prévia da coordenação de segurança.
ouvida a coordenação técnica. A coordenação técnica vai ser ouvida apenas. E tem que ser devidamente autorizado pela direção do centro socioeducativo. É óbvio que se a direção não autorizar, não tem revista incerta. Quais são os objetivos da revista incerta? Averiguar minuciosamente as condições de segurança de todas as dependências dos centros socioeducativos, apreender objetos e materiais cuja circulação seja proibida, retomar ou estabelecer normas, rotinas e procedimentos de segurança e prevenir situações de crise. Perfeito? Esses são os objetivos da revista incerta. Lista de adolescentes, senhores. O adolescente ele vai ser submetido à revista de busca corporal sempre que sair ou retornar para o alojamento e nas saídas de atividades. Então, sempre que saiu e retornou do alojamento ou na saída para atividades, ele sempre vai passar por quê? Pela revista de busca corporal. Ele tem que passar pela revista. Só por questões de segurança, né, senhores? É muito óbvio. Obrigatoriamente será observada e respeitada a identidade de gênero por parte de quem acompanha as revistas pessoais, devendo ser realizado por profissional do mesmo gênero, tá bom? Por profissional do mesmo gênero. É óbvio, pessoal, que uma revista de busca corporal, se for uma mulher, vai ser feito por outra mulher, por um agente socioeducativo mulher, perfeito? Professor, mas se tiver, professor, se tiver, por exemplo, uma mulher trans, né, que é aquela pessoa que nasceu com sexo biológico como um homem, mas se transformou, né, em uma mulher. E aí, o certo, pessoal, é que seja feito por outra mulher, tá bom? É que seja feito. Se eu tenho ali uma mulher que se identifica com... Eu tenho ali uma mulher trans, né, pessoal? Ela já se transformou em mulher. Então, em tese, tem que ser feito por uma mulher, a revista, um agente socioeducativo mulher. Perfeito? Tem que se respeitar a identidade de gênero. Inclusive, pessoal, nós vamos estudar a portaria que fala do gênero, né? Nós vamos estudar aqui, perfeito? A revista de busca pessoal poderá ser substituída pela realização através do scanner. Tecnologia, né, pessoal? Que é o ideal, tá bom? É muito mais fácil fazer pelo scanner. Só, pessoal, que nem sempre esse scanner ele funciona. Às vezes ele quebra, tá bom? E aí nós vamos ter algumas exceções aqui. Para realizar a revista de busca pessoal após as visitas, o socioeducador deverá realizar a busca corporal mediante olhar cuidadoso, verificando se o adolescente não está em posse de nenhum material não autorizado. A revista de busca pessoal de rotina não inclui desnudamento de adolescente, tá bom? Só que essa, pessoal, é a revista de busca pessoal de rotina, é aquela que é feita ordinariamente, que já é de regra, como se fosse a regra. Não pode ter desnudamento. Nós vamos ter exceção a isso aqui, vocês vão ver comigo já já. Deslocamento de adolescentes. Pessoal, o deslocamento de adolescente consiste no que? Do ato de ir e vir, mas é claro, pelas dependências do centro socioeducativo. Vai ser monitorado pelo socioeducador, que deverá conduzi-lo lado a lado. Aqui não tem muito segredo. Aí, pessoal, aqui é a letra da lei, tá bom? A letra da lei seca. Eu vou deixar no material de vocês para que vocês possam também acompanhar. Então, se você quiser, você pode baixar o material. Perfeito? Então, veja, ó. Seção vem falar do controle de circulação de pessoas. Mesma coisa, pessoal. A circulação de pessoas pela área administrativa é permitida a quem? Aos funcionários e visitantes. Eu estou falando aqui de quê, pessoal? De área administrativa, perfeito? Sendo restrita aos locais onde tenho que desenvolver ou participar de atividades, observadas as cautelas de segurança obedecidas nesse capítulo. Perfeito? Porque eu estou falando de área administrativa. Já, pessoal, a área de segurança, ela é restrita ao pessoal escalado. A área de segurança, somente ao pessoal que está escalado para trabalhar nessa área. E a permanência terá a duração necessária à execução do trabalho. Perfeito? Aí ele fala assim, ó. Os órgãos de controle e monitoramento serão observadas as prerrogativas legais quanto à autorização de acesso ao centro socioeducativo, sendo responsabilidade da direção do centro garantir o cumprimento do dispositivo legal. Ao funcionário que não está em serviço, é vedada a circulação pela área de segurança. Então, mesmo você sendo funcionário, pessoal, você não pode andar pela área de segurança, a não ser que você esteja escalado. Se você não tiver escalado, você não vai poder entrar. Isso eu estou falando de quê, pessoal? Área de segurança, não área administrativa. Aí vai repetir aqui o parágrafo 2º que a gente já leu, vamos passando. Ó.
Os serviços de manutenção nas áreas de segurança, mais uma vez, estou falando de área de segurança, serão executados após a autorização da coordenação de segurança, que realizará a liberação da entrada do funcionário e equipamentos, adotando as devidas cautelas para controle e conferência dos materiais na entrada e saída. Nos casos de visita institucional ou evento realizado pelo centro socioeducativo, será permitido o acesso e a circulação de pessoas devidamente autorizadas pela direção, adotadas as devidas cautelas de segurança. Nos casos omissos de que trata a liberação e circulação de pessoas, serão deliberados e autorizados pela direção do centro. Identificação e revista de funcionários, visitantes, prestadores de serviço, fornecedores e familiares. Vamos lá. Nós já vimos, mas eu vou falar só mais uma vez. Todas as pessoas serão previamente identificadas. A identificação ela é prévia. Antes de adentrarem nas dependências dos centros socioeducativos, por meio de identificação oficial com foto, pessoal ou funcional. Todos os funcionários, pessoal, deverão passar pelo detector de metais e serão submetidos à revista de busca pessoal sempre que adentrarem na unidade. Os pertences que são trazidos pelos funcionários, pessoal, também serão submetidos à revista por quem estiver escalado para esse serviço, na entrada do centro socioeducativo ou em local pré-estabelecido pela direção da unidade, sendo guardados em local reservado fora do alcance dos adolescentes. Olha que interessante, vai cair em prova isso aqui, vai cair em prova. Ficam proibidos o porte de arma pelos funcionários do centro socioeducativo, conforme o artigo 65 das regras das Nações Unidas de proteção para menores privados de liberdade. Então veja, pessoal, é proibido o porte de arma dentro da unidade de atendimento. Nós vamos estudar, pessoal, essas regras das Nações Unidas sobre proteção de menores privados de liberdade. Nós vamos estudar. E lá no artigo 65, desse regramento institucional, né, ele vem dizer que o porte e uso de arma de fogo tem que ser proibido em estabelecimento que estejam detidos menores. Isso eu estou falando conforme a letra da lei lá do regramento internacional, perfeito? Não pode arma dentro lá do estabelecimento de atendimento, perfeito? Senhores, eu vou deixar o material para vocês baixarem, o professor vai ficar por aqui, já estamos com mais de 1 hora de aula. Próxima aula, pessoal, vai ser só resolução de questões de tudo que a gente estudou aqui, perfeito? Então, se você quer a continuação, curta, comente e compartilhe. Professor, o senhor tem curso para o SES? A gente já tem curso, já lançamos o curso. O curso do professor é todas as matérias, só não tem português, tá bom? Então, todas as portarias, legislação especial de direitos humanos, tudo em videoaula, em resolução intensiva de questões. Pessoal, lá nós resolvemos mais de 300 questões já em videoaula. Só para vocês terem uma ideia, mais de 300 questões resolvidas sobre essas portarias. Então, se você quiser adquirir o curso, é só você ir na descrição do vídeo, já tem um link, você compra pelo Hotmart. Vou deixar um cupom especial com 50% de desconto para vocês, 50%. Quer adquirir o curso? Vai na descrição do vídeo, clica no link, você pode parcelar lá até 12 vezes. Todas as matérias menos português. Então, tu vai ter as portarias, tu vai ter a legislação especial de direitos humanos. Professor, eu vou fazer para nível superior. Professor, tem portaria que não cai, tem legislação especial que não cai para mim. É só você estudar só o que cai para você, mano. Muito fácil. Você tem que conhecer seu edital, beleza? Então, se você quer se preparar com os melhores, você quer chegar forte nessa prova, quer ser aprovado, estude com os melhores. Aqui você está na elite aqui, das portarias do SES. Então, compra o curso, tá na descrição do vídeo, que você vai sair muito bem. Você vai gabaritar tudo, beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço.